Pessoal, continuando as nossas questões, já fizemos 10 desses princípios, agora mais 5 questões relacionadas aos princípios das obrigações do direito civil. Questão na tela, questão consultor legislativo nas provas de maior grau de dificuldade. Questão 11. A declaração volitiva bilateral de quem? Está falando sobre exposições gerais sobre contratos, ok? Será sinalagmática. Que é isso daqui? Que porcaria é essa? Quando é emanada de duas ou mais pessoas dirigida em um mesmo sentido. Vamos ver. Então, uma declaração vamos colocar aqui, sinalagmática significa dizer que obrigações de A ou do credor geram obrigações ao devedor. Então, nesse contexto, as obrigações de uma parte dependem das obrigações da outra parte, ou seja, uma troca de compromissos mútuos. Então, sinalagmática, colocar um acento aqui, mática. Então, tem aqui troca de compromissos mútuos. O que significa isso? Contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda de um carro. Contrato de compra e venda vai ser o credor e o devedor. O credor vai receber quem? O automóvel. Então, ele recebeu o automóvel de quem? Do devedor. Por sua vez, agora o credor vai passar a ser devedor do recurso ao credor. Então, nota que uma relação jurídica de um contrato de compra e venda, uma obrigação do devedor de entregar a coisa para o credor, gerou ao credor uma obrigação de entregar outra coisa, que seria o dinheiro, ao devedor. Então veja que são obrigações que geram trocas de compromissos mútuos. Então veja, vamos voltar para a questão. A declaração volitiva bilateral será sinalagmática quando for emanada de duas ou mais pessoas, ok? E dirigida em um mesmo sentido. As duas estão entregando o carro? Não. Enquanto uma faz uma coisa, a outra faz outra. Então o sentido é o contrário. Eu faço eu gero uma obrigação para outra pessoa a partir da obrigação que eu cumpri na minha. Então são direções de sentidos opostos. Então a questão está errada. Não estão os dois entregando o carro, por exemplo. Questão 12. As fontes mediatas. Fontes mediatas das obrigações em geral, dos contratos em geral. Então, são fontes mediatas das obrigações em geral: os contratos, as declarações unilaterais da vontade e os atos ilícitos. E aí? O que a nossa doutrina diz? Ela traz duas divisões. Nós temos as fontes
imediatas. Quem são as fontes? A fonte imediata é a lei. A fonte mediata ou as fontes mediatas são quem? Os contratos, os atos jurídicos e os atos jurídicos o que? Ilícitos. Caraca, o que significa dizer isso? Ilícitos significa dizer o que? Os atos ilícitos são fatos jurídicos, elementos volitivos, certo? O que mais? Mas que contrariam o direito, ou seja, ele é antijurídico, causando prejuízo a outrem, certo? Então, por exemplo, aqui, reparação de dano, ou ato contrário à lei, uma multa de trânsito, então foi contrário ao que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro e gerou para o cidadão uma multinha, certo? Foi de acordo com um ato jurídico ilícito que ele cometeu aí. Ato jurídico ilícito, ok? Então, as fontes imediatas é o contrato, são os atos ou declarações unilaterais de vontade e os atos ilícitos. Declaração unilateral é ato também, certo? Só que no caso aí é ato jurídico, ato ilícito nesse caso aqui. Ok? Então a questão está correta. 13. A teoria do substancial adimplemento. O que era isso mesmo? Era um contrato que foi feito e o nosso querido devedor, ele já adimpliu substancialmente quem? Sua obrigação. A obrigação. Exemplo: pintura de uma casa. O cara fez um contrato, já pintou frente, lateral, trás, por dentro, por fora, tudo, mas falta, por exemplo, falta pintura das janelas, acabamento no forro, ou seja, falta pouca coisa. Então, a teoria substancial do adimplemento, ela visa impedir o uso desequilibrado do credor, porque ele pode a qualquer momento dizer que o contrato não foi adimplido ainda, porque está faltando parte dessa pintura. Vamos dizer que o cara está lá está doente uma semana, então agora o credor vai querer rescindir o contrato, ou seja, o direito de resolução dele, vai utilizar o direito de resolução porque a casa não foi totalmente pintada ainda, mas tem o que? O devedor, ele adimpliu substancialmente esse contrato. Então a regra geral é que o credor não tem direito à resolução, certo? Então está preterindo desfazimento desnecessários em prol da preservação do acordo ou do que foi acordado. Qual é a condição? Isso aqui é a regra. Com vistas à realização de princípios. Quais os princípios? Princípios da boa-fé de quem? Do nosso amigo devedor. Boa-fé objetiva, que você vê de cara, de plano, que não precisa de entendimento desnecessário. Não precisa de conjecturas para demonstrar que houve uma boa-fé subjetiva. Então, a boa-fé objetiva, você de pronto, você já enxerga ela. E a função social dos contratos. Ou seja, em resumo, a teoria, a regra, então, a regra é que
na teoria substancial do adimplemento, a regra é que não ocorre a resolução. Resolução. A gente já viu aí o posicionamento do STJ, inclusive. Certo? Então, porque substancial de implemento, não ocorre a resolução. Presente quem? A boa-fé objetiva. Certo? Se não tiver a boa-fé objetiva, vai ser demonstrado nos autos, aí sim poderá ocorrer aí a resolução. Então a regra é que ela não vai ocorrer, então portanto essa questão está correta, certo? Correta. Vou anotar aqui para ir para a próxima. Questão 14. Aqui eu trouxe aqui não caberá a extinção do contrato, mas apenas efeitos jurídicos visando sempre a manutenção da avença. Questão 14. A prestação, que pode ser de dar, fazer ou não fazer, constitui o objeto imediato da obrigação. Então, aqui vem alguns doutrinadores que vêm dizendo assim que o objeto direto ou imediato, objeto direto é português, imediato é o quem? É a obrigação de fazer ou de dar ou de não fazer. E a boa doutrina vem dizendo que o objeto imediato é quem? É a proteção ou a tutela do próprio objeto da relação jurídica, certo? Então, seria isso. Opa, então volta aqui. A prestação pode ser se dá, é objeto imediato? Sim. Então a questão está correta. Aqui tem a resposta. A obrigação imediata da obrigação. Vai falar aí o que nós falamos. A prestação pode ser positiva e negativa, sendo a obrigação tal. E lá no final, depois se dá uma lida com calma e objeto objeto imediato é o bem jurídico tutelado. Entendimento também bastante plausível. Então o autor está dizendo assim que o entendimento da doutrina é isso e ele concorda. Questão 15. Denomina-se concentração do débito a operação que converte a obrigação genérica em determinada. O que ele está dizendo aqui? Concentração e a obrigação genérica. Obrigação genérica e a concentração. O que é? Vamos lá. Essa questão aqui, ela está correta. Por quê? Concentração e a obrigação genérica. Vamos para a obrigação genérica falar antes. Vamos supor que nós tínhamos lá uma relação jurídica no qual a obrigação era de entregar 5 cabeças. É o termo usado para entregar o gado ali, cabeças de gado. Então tinha uma obrigação genérica, ok? Veja, vem aqui, vamos passar no 246, eu vou ler para vocês, eu vou voltar lá. Artigo 246 diz assim, ó, que antes da escolha, ou seja, tenho que uma obrigação genérica.
não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Ou seja, ainda que por força maior ou caso fortuito, caso da natureza aí, por exemplo, caiu um raio em cima do boizinho lá, caiu um raio em cima dele, o que vai acontecer? Ele morreu, mas não ocorreu a escolha ainda, não interessa, se não teve a escolha ainda, o nosso amigo devedor continua ainda com a obrigação de entregar um boizinho. Agora, o Instituto da Concentração, a concentração é você devedor já escolheu qual boizinho que você vai entregar nessa relação. Já falei que são os 3, 4, 5. São esses 5 aqui. Quando eu faço a escolha, agora pereceu, ocorreu a perda ou a deterioração da coisa, caiu o raio sobre a cabeça deles. Já era, então extinguiu-se a obrigação pelo devedor, por parte do devedor aí. Então, antes da escolha não ocorre isso. Escolheu, pereceu o objeto, extingue-se a obrigação. Então, agora eu escolhi. Quando eu escolho quem são, o nome disso é concentração. É esse termo utilizado para você converter uma obrigação genérica, ou seja, eram cabeças ligadas, para aquelas específicas. Então a questão está correta. Aqui temos uma resposta da doutrina, vai dizendo assim, que o termo concentração, por sua vez, significa a escolha. Pronto, escolhi. E a concentração do débito é o instituto próprio das obrigações de dar a coisa incerta, que não era determinada. Uma coisa determinada, por exemplo, um automóvel, placa tal, ano tal, etc. e tal, consubstanciando na determinação da coisa, que foi indicada apenas pelo gênero, aí nosso exemplo era um gato, e quantidades, 5, nas obrigações da coisa incerta, deixando de ser genérica e incerta, passando para ser determinada, quando eu faço a escolha. Beleza, meu povo? Seria isso, até a próxima.